Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, porque o seu ventre se rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Até aqui, palavra do Senhor para nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós nessa noite para entendermos a Tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, que é mandada pelo Senhor, venha diretamente ao coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui, e que as minhas evidentes limitações não sejam um empecilho, ó Deus, para cada um. O mais importante aqui é que todos recebam o Teu recado, a Tua voz. Em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem, essa é a época do ano em que as promessas começam a ser construídas. Por alguma razão que a gente não sabe explicar, quando está chegando no fim do ano ou começo do próximo, há uma luz de esperança que nasce na mente, no coração de algumas pessoas, como se algo mágico fosse acontecer. E desde que eu estou aqui em Cosmópolis, eu faço esse mesmo comentário todo ano, no fim do ano. Não existe mágica na virada do ano. Não existe qualquer tipo de poder mágico que vá fazer com que as coisas mudem. Mas estranhamente nós, e eu estou no bolo e você também, estamos todos aqui, a gente parece que é tomado por esse desejo de que algumas coisas mudem na nossa vida. E a gente elege uma data para que, não, certo, beleza, dia 1º de janeiro de 2018, então agora vai começar, agora é sério. Das outras vezes não era tão sério assim, mas agora é. E ledo engano, geralmente, salvo muitas exceções, salvo raríssimas exceções, isso não acontece. Sabe por quê? Quando alguém quer mudar alguma coisa, parar com alguns hábitos, ela não espera uma data. Ela começa. A dieta eu vou começar lá. Não vai começar. Se começar, vai parar. Se começar agora, não, agora eu vou.
Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para academia, não vou para academia, vou parar de comer isso, vou parar de comer aquilo. Agora, comecei, ponto, beleza. Conheço pessoas, e talvez vocês também podem ter conhecido pessoas assim, e o vício do cigarro é muito duro para ser deixado de lado, mas eu conheço pessoas que um dia para o outro, você, não mexo mais com esse negócio aqui, e pararam. Com bebida a mesma coisa, porque se esperar uma hora, essa hora nunca vem. Mas eu quero mudar então a afirmativa que eu fiz. Eu disse que nessa época do ano as promessas começam a ser feitas. Eu quero trocar a frase. Nessa época do ano, as desilusões começam a ser construídas. É aqui que a gente começa a se enganar. É aqui nesse momento, nessa época do ano, em que a gente começa a ter devaneios e começa a querer que algumas coisas mudem, coisas que, na verdade, ou no fundo, nem a gente quer muito que mude. E se quer que mude do nosso jeito. E então nós vamos construindo a desilusão que nós vamos ter no ano que vem. A gente não consulta a Deus, não conversa com Deus, não passa tempo com Deus para saber o que vai ser prometido para o ano que vem. E aí, ao invés de construirmos os planos do ano que vem, começamos a construir as desilusões que vamos sofrer do ano que vem. E não temos nem a desculpa de que estaremos surpresos com relação a isso. Hoje nós começamos com essa série de mensagens, o prometido. E Deus criou a humanidade. Nós chegamos a esse ponto do texto que nós lemos, que Deus criou a humanidade e tudo mais, e Deus fez promessas para nós. E a principal promessa que Deus fez tem nome: Jesus Cristo. E esta promessa, e sobre esta promessa, que reflete o verdadeiro sentido do Natal, que eu quero conversar com você a partir de hoje. Ouvindo nessa semana, foi até interessante, na CBN, uma entrevista com uma criança, porque uma escola lá em Campinas quer resgatar o verdadeiro sentido do Natal. Quando eu ouvi isso, eu até aumentei o volume do rádio. Vixe, essa diretora está enrolada, agora ela vai arrumar um problema sério, né? Aí a diretora deu a entrevista, eu não entendi muito bem o que ela quis dizer, porque ela rodou e não falou o que eu achei que ela ia falar. Aí e perguntaram para uma criança, não sei quantos anos, mas uma criancinha mesmo, falando com dificuldade. E aí a repórter perguntou assim: qual então é o verdadeiro sentido do Natal? Eu pensei, agora vem, a diretora não conseguiu, a criança vai conseguir. E a criança: é o amor, é a paz, é a prosperidade e a união entre os povos. Aquilo que nunca se tem. E por mais que a gente queira, começa a fazer promessas, é onde as desilusões começam a ser construídas. E eu quero refletir com vocês, conversar com vocês sobre essa promessa que não falha, que é Jesus Cristo. O Natal, por si, o Natal não começou na manjedoura. Não se iluda. Se você acreditou, entendeu sua vida toda que o Natal começou naquela história da manjedoura, não. O Natal não começou na história da manjedoura. Não começou com Maria e José. Não começou com João Batista, ou não começou com o ministério de Jesus. Aliás, não começou na encarnação de Jesus. O Natal começou há muitíssimo tempo atrás. E esse texto que nós lemos, na minha opinião, humilde e insignificante, poderíamos dizer que é o começo do Natal. Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, e somos criados para termos um relacionamento com Deus. Olha a sua Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, e nós vamos dar uma caminhada pelo texto. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 21, 27, né? Eu marquei 2, então tá certo. Muitíssimo obrigado pela colaboração e pela compreensão também. Então Deus criou o homem e a mulher para que tivessem um relacionamento com Ele. Nós somos criados para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. Nós não somos um capricho de Deus. Deus não estava desocupado.
sem ter o que fazer e vou fazer a humanidade. Deus criou você e eu, criou a todos nós, porque Ele tinha um plano. E o objetivo primeiro de Deus era ter um relacionamento conosco. Deus queria se relacionar. Perceba que Deus não nos criou iguais a Ele, mas Ele nos criou semelhantes a Ele, para que nós o quê? Nos relacionássemos. Deus é um Deus relacional. A Trindade é um relacionamento, não é? Pai, Filho e Espírito Santo é um relacionamento, e Deus quis estender esse relacionamento, e então Ele criou a humanidade. Esse relacionamento foi rompido, quebrado com a queda. Agora sim, Gênesis 3, de 1 a 4, quando nós vemos que a serpente engana a mulher e o homem. Também está errado quem pensa que a serpente enganou só a mulher, porque enganou os dois caíram na conversa mole da serpente, e a serpente começou a jogar e a distorcer a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse? Não coma nada. Não, Deus disse que pode comer tudo, sim, só não pode aquela. Mas aquela... O engraçado, o interessante, que o texto ele nos diz o seguinte, que a mulher não tinha nem percebido, dá a entender pelo menos, que a mulher não tinha nem percebido que a árvore era tão boa. Ela não tinha nem se tocado, porque o texto diz que depois disso ela viu e percebeu que a árvore era atraente aos olhos e o seu fruto era atraente. Eva e Adão comem do fruto, desobedecem a Deus, mas por quê? Porque eles queriam ser iguais a Deus, e essa foi a promessa que seduziu homem e mulher, Adão e Eva. Foi essa promessa que os seduziu: vocês serão iguais a Deus. Não era porque o fruto era gostoso, porque a árvore era bonita. Até ali tinha um certo impasse, mas quando a serpente resolveu dizer que vocês serão iguais a Deus, aí a coisa ganhou uma dimensão muito maior. Aí eles foram lá e comeram. Como consequência disso, no verso 7 do capítulo 3 aí da sua Bíblia, você vai ver: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O problema não é a nudez, porque eles já estavam nus. Você já sonhou algum dia que você acordou assim meio assustado, que você estava correndo nu? Que você estava no mercado e de repente ficou nu? Quem riu é porque sim. É uma situação extremamente constrangedora. Deveria ser, pelo menos, né? E sabe que o problema não era a nudez, porque eles já estavam nus. O problema é que depois disso, eles conseguiram enxergar a limitação deles. Eles começaram a se enxergar como humanos e não como criação, como as demais da natureza. Eles viram sua finitude, eles viram suas vulnerabilidades, eles se deram conta de quem eles realmente eram. E isso fez com que eles tentassem se esconder de Deus. O verso 8 do capítulo 3. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles não estavam necessariamente se escondendo por causa da nudez, mas porque agora estava visível que eles tinham percebido que eles caíram num conto de fadas, no conto do vigário. Agora eles se deram conta de que o que eles fizeram não tinha como esconder. Estava claro aqui que o que eles esperavam não aconteceu. O que eles esperavam? Se tornar igual a Deus. Ora, eu estou ouvindo os passos de Deus, não estou igual a Deus, portanto, apostamos e perdemos. Arriscamos e perdemos. Queríamos e não conseguimos. E aí então, o caos foi instalado na relação entre o homem, a mulher,
a humanidade e Deus, e então o pecado tomou conta do ser humano. Tudo isso eu estou falando aqui e eu vou chegar no tema aqui, agora. Deus nos chamou para nos relacionarmos com Ele, Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, preste atenção, só foi possível porque Deus fez uma promessa. E nós chegamos a essa promessa agora, nessa parte do texto que está entre os versos 9 e 15. Primeiro, o que acontece? Deus chama o homem, vem aqui. Chama a mulher, você também. Sai de trás aí do arbusto. Vocês dois, vem aqui. Chama os dois e tem uma conversa muito séria com eles. Os dois tentam dar uma escapada, Deus dá-lhes uma chamada daquelas. Preste atenção, vocês pensam que vocês são o quê? O problema não era ter comido do fruto, essencialmente. O problema é que eles queriam ser iguais a Deus. E Deus sabia disso, que ali havia naqueles corações o desejo de se tornarem iguais a Ele. E para isso houve a desobediência. E Deus sabia disso tudo e estava ali. Então tá bom, vem você, homem, vem você, mulher, e vem você aqui, serpente. E estão todos lá, chama o homem, dá-lhe uma correção, chama a mulher, dá-lhe uma correção e finalmente chama a serpente. E a serpente, verso 15, ele diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus aqui está fazendo a promessa do Messias. É a primeira promessa messiânica registrada nas Escrituras. É aqui nesse momento em que Deus olha para o diabo, deu uma bronca no homem, deu uma bronca na mulher, mas Deus olha para o diabo, olha para Satanás e diz: você enganou a eles, mas eles não pertencem a você. Você pode tentá-los, você pode assediá-los, qualquer outra coisa, mas eles não são teus. Eu criei, eles são meus. E o descendente da mulher vai te pisar na cabeça e você está derrotado. E aí começa a história do Natal. E aí começa. Porque tudo o que decorre desse texto, até chegarmos provavelmente em Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus constrói toda a história para que essa promessa seja efetivamente cumprida em Jesus Cristo. Deus poderia ter feito assim. Poderia ter acabado com tudo, mas Ele escolheu de outra forma. Ele fez uma promessa. Esse povo viveu por milhares de anos à espera desta promessa. E Deus cumpriu a sua promessa, mandando para nós Cristo Jesus. Deus olha para você nessa noite, olha para mim. Deus olha para o seu coração, Ele olha para a sua vida. Ele não olha para os seus fracassos. Ele olha para a vitória de Cristo Jesus na sua vida. Porque é quem pode te dar a salvação. Por mais que os seus pecados, os seus erros e as suas falhas te afastem de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é capaz de fazer você superar tudo isso daí. Deus olha para nós e não vê apenas o fracasso, Ele vê o sucesso do sacrifício daquele que esmagou a cabeça da serpente. Ele vê o sucesso do sacrifício de Jesus. Isso sim são boas novas. Isso sim é verdadeiro significado do Natal, porque uma promessa foi feita, e essa promessa lá no começo, no Gênesis, essa promessa começou e está até hoje aqui em nosso meio, e essa promessa tem nome, é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, por mais que a serpente continue tentando te enganar, o sacrifício de Jesus é muito, mas muito maior do que tudo que você puder imaginar. Não tem muro que possa ser construído no seu coração que Deus não possa passar por cima. Não tem fortaleza na sua vida que por Cristo Jesus não seja derrubada em nome de Jesus.
Não tem nada na sua vida que Cristo não possa consertar. Ele é Rei dos reis, Senhores dos senhores. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.